Oi, amores! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. E aí, pessoal? Mais um episódio dessa segunda temporada especialíssima do mês das mães. E a gente pensou num tema muito relevante, principalmente dentro do que o Naves representa e do que o Naves fala, que é a maternidade compulsória. E talvez algo que a gente precisa para começar a falar sobre esse tema é dizer o que é isso, né? Porque muitas pessoas sabem já o que é, mas talvez nunca tenham escutado esse termo. Então, só para deixar mais claro possível, a maternidade compulsória, falando de uma forma muito resumida e muito básica mesmo, é aquela história que a gente escuta de que mulher nasce para ser mãe, toda mulher nasce para ser mãe, de que toda mulher nasce com instinto materno, e toda essa, vamos falar a verdade aqui, me desculpem, mas toda essa baboseira aí, porque o que acontece, né? Muitas mulheres acabam internalizando tanto isso, tanto, que isso se torna verdade para elas, e a maternidade realmente se torna algo compulsório, no sentido de que se eu não for mãe, eu não vou ser mulher. Como se fosse uma condição para ser mulher, ser mãe, em algum momento da vida. E então a gente está aqui para falar sobre como que isso daí, como que vem essa construção, e como que a gente pode desconstruir isso, porque no nosso primeiro podcast a gente falou sobre maternidade e saúde mental, e vamos combinar, isso daí é uma coisa que não faz nem um pouco bem para a saúde mental das mulheres, essa obrigação, porque tem muita mulher que não se vê como mãe, não se imagina como mãe, não tem esse sonho, e muitas vezes acaba achando que tem alguma coisa de errada com ela, né, Camille? Exatamente, um ótimo tema, e você pegou aí muito bem, não faz nada bem para a saúde mental dessa mulher, né? Eu acho que é uma questão que a gente sempre vai estar conversando muito, porque algumas mulheres têm dúvidas se elas realmente querem a maternidade ou se a sociedade quer para ela. Tanto que eu já escutei muito assim de mulheres que eu já atendi, se é normal elas não quererem ter essa vontade de ser mãe. É normal eu não querer ser, é estranho, parece que eu sou surreal. Chega a pedir perdão por falar isso, como se estivesse cometendo um crime ao pensar, não, eu não quero ter filho. E eu já conversei muito sobre isso nessa questão, assim, parece que não é normal porque tá tão entranhado na sociedade que o papel da mulher é esse, do lar, e aí todas elas querem se casar, todas elas querem ter filho, tá tão entranhado que é difícil você pensar que não é estranho você querer pegar uma outra direção, né? O nadar contra a maré. E a gente ouve coisas aí sobre mulheres que não querem a maternidade
que são surreais, mulheres que odeiam crianças, mulheres mal amadas porque não entraram a cara certo para poder ter filho. Pois é. Mulheres que não se identificam, sei lá, como mulheres, né? Porque parece que você só é mulher mesmo tendo essa oportunidade de gerar uma criança. Eu vou procurar todos os meios possíveis para eu tentar conseguir conquistar isso. Ou é uma vontade dela mesmo, né? Porque de repente é uma mulher que não pode ter filho, mas é o sonho dela. Então é preciso trabalhar isso também. É o seu sonho, né? Você não pode biologicamente, mas é o seu desejo, que aí ela vai correr atrás das diversas formas de conseguir realizar isso, né? Exatamente. Essa é a pergunta. É algo que eu quero? Porque, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar também é que colocar um filho no mundo é uma coisa muito séria. Colocar uma criança no mundo é uma coisa muito, muito séria. Não é uma coisa eventual, uma coisa que, enfim, não é brincar de boneca, não é a mesma coisa, nem chega perto. Então a gente precisa entender que envolve muita responsabilidade. Aquela criança, ela vai precisar de muita dedicação. A vida daquela mulher nunca mais vai ser a mesma, né? E é claro que a gente pode falar sobre questões que envolvem a individualidade da mãe e a gente respeitar isso, ter esses momentos, né? A gente ainda vai falar um pouco melhor sobre algumas outras coisas aqui também, trazer em outros podcasts, mas sim, é muito importante trazer essa individualidade, mas ainda assim nunca mais vai ser a mesma. Quando você tem um filho, tudo muda, não adianta. Então, é uma coisa que a gente precisa estar minimamente preparada. E olha que não tem como estar 100%. Não tem como, né? 100% não vai ter jeito. Mas imagina se você faz todo esse processo e aí você, às vezes, recorre a coisas que muitas vezes são dolorosas. Tem processos que são dolorosos, fisicamente dolorosos mesmo, assim. E no final das contas, você vê que você não realmente queria aquilo. Então, a pergunta principal é: por que eu quero realmente ter um filho? Por que eu tô com esse pensamento? Por que eu tô procurando por isso? E se a resposta for porque eu quero, aí vambora. Agora, se a resposta for porque a sociedade diz ou porque todo mundo espera isso de mim, aí vamos trabalhar isso na terapia. Muito mesmo, tem que trabalhar mesmo. Tem sim, e tem julgamento, né? Você falou desconstruir, e primeiro se passa pelo julgamento da própria família. Porque... mas... como assim, né? Sua irmã é mãe, suas primas são mães, todas as suas amigas são mães, eu sou sua mãe. Além disso, né, a gente tem aí famílias com ideais religiosos que, infelizmente, não tem como a gente conversar sobre isso sem ter esse pensar. A figura materna, né? A gente falando de questões de viés religiosos, eu falo isso porque no processo terapêutico a gente acaba discutindo sobre isso, da onde vem. Quando você começa a desconstruir, primeiro você tem que entender as origens do seu pensamento, as origens do seu entendimento. Então, a mensagem, né, que é passada sobre o papel de mãe é muito dessa mulher santificada,
maravilhosa, que faz tudo pelo seu filho, que sempre sonhou em gerar, porque antigamente a relação sexual também era para isso, né? Para procriar. A mulher não tinha o direito de escolha e não eram bem vistas. Se a gente pegar aí, né, muitas histórias lá atrás, a gente tem mulheres que não poderiam ter filhos e não eram bem vistas. E qual é o papel dessa mulher? Se a gente olha com esse olhar, né, o tempo todo, que é preciso se sentir realizada, tem um papel social bem visto, sempre quis ser mãe, quer ter muitos filhos, porque ainda tem isso, né? Não basta você querer ser mãe, você tem que ter mais de um filho. Sim. Mas já parou? Já fechou a fábrica? Exatamente, olha só. E aí tem essa ideia de você não tá bem, você não tá no seu normal, porque ser mãe é uma dádiva. A gente não tá aqui criticando quem é mãe, quem quer ser, quem tem esse sonho. O título do episódio é Maternidade Compulsória, para a gente discutir exatamente se isso é um sonho ou se é uma imposição. Exato. Porque para quem é mãe e sempre quis ser, não duvidamos que é uma dádiva, que é uma coisa maravilhosa, que é uma bênção. Aquelas que sempre esperaram isso, né? Daí você pensar que é igual para todas as mulheres, você já está generalizando. E a sociedade vai falando isso e a mulher vai comprando essa ideia e ela mesma vai pensando, então eu tenho que fazer o quê? Né? Correr contra o tempo, porque já começa aquelas falas, e vai ficar para titia. Sim. Olha fulana, já tá com não sei quantos, já tá tarde. Essa questão do relógio biológico pega também, né? E aí eu deixo uma sinalização aqui. Atualmente, muitas mulheres estão deixando para engravidar também mais tarde. Que tá depois dos 30 anos. Sim, né? Muitas. E aí é feito todo um tratamento, um cuidado pré-natal, para saber como vai ser, porque dependendo de quantos anos a mulher tem, pode sim ter alguns riscos, né, da gravidez, mas hoje não quer dizer que ela não possa ter, né? Porque hoje em dia a medicina já evoluiu muito, né, de alguns anos para cá, eu diria até, não fazem nem tantos anos assim, mas agora existem muitas formas de se fazer isso de uma maneira saudável para aquela mulher. E então, mas é isso que eu tô falando, de uma maneira saudável, mas muitas vezes dolorosa, porque existem injeções. E não são só, não é uma coisa que você vai no consultório uma vez e pronto. Existem métodos que você precisa tomar injeções todos os dias, né? E aí imagina como é que é esse processo todo. E imagina você passar por esse processo por uma coisa que você na verdade não quer, né? Se for por algo que você quer, que você sonha, é uma coisa que você tem um objetivo. Então você tá lá e você tá pensando, nossa, tá difícil, tá doendo, tá mexendo com os meus hormônios, mas eu tô tentando porque eu realmente sonho com isso. Eu sonho com isso, eu quero ser mãe. E eu quero ser mãe dessa forma, porque a gente também sabe que existe a questão da adoção, né? Que se você não conseguir ou não quiser ter filhos biológicos, você sempre pode adotar, tem essa opção. Mas tem mulheres que têm o sonho de ter filhos biológicos. Então, aquela dor, aqueles meses, porque normalmente leva algum tempo o tratamento. E nem sempre, às vezes, dá certo de primeira.
Às vezes você tem que esperar e tentar de novo. Então, assim, é um processo muito cansativo. É um processo que pode ser muito frustrante. E é algo que você precisa, assim, primeiro de tudo, ter essa certeza de que é algo que você realmente quer. Porque é o que eu tô falando, assim, imagina, se você passar por tudo isso, porque você entende que é por um objetivo maior, que é por um sonho, querendo ou não, você vai saber, independente do resultado, no final das contas, você vai entender que você está fazendo tudo que você pode, tudo que está ao seu alcance para você conseguir alcançar o seu objetivo, o seu sonho. E isso é muito importante. Agora, se for algo que você está fazendo porque, sei lá, tô casada e independente de casamento homoafetivo ou hétero, enfim, tô casada há tanto tempo e depois de tanto tempo as pessoas estão falando, estão cobrando, sei lá, meus pais querem ser avós, então é uma cobrança que vem já desde que a gente nasce e isso só vai piorando depois que a gente talvez, né, tenha um parceiro ou uma parceira e a gente sente aquela pressão, né? Ops, tá na hora de ter um filho. Isso é uma coisa meio... Essa expressão, tá na hora de ter um filho, como assim, gente? Não é almoço, tá na hora de almoçar. Acontece muito depois do casamento também, né? Porque quando você tá noiva, já pergunta... Não, quando você tá namorando, já pergunta quando vai ficar noiva. Aí depois que ficar noivo, já pergunta quando vai ser o casamento. Depois que você casa, mal terminou a cerimônia, a festa, nem deu tempo de chegar na lua de mel, quando que vai ter o filho. Então, assim, é uma pressão atrás da outra. Exatamente. E a gente conseguir lidar com isso é difícil pra caramba. Porque é um padrão da sociedade que a gente vive. E é uma coisa extremamente intrínseca e estrutural mesmo. E a gente, o que a gente estava falando, né? A pressão da família, dos nossos pais, às vezes, de pessoas da família e essas coisas de comparação, porque fulano tá casado há mais tempo que você ou há menos tempo que você e já tem filho. E aí você fica naquela coisa assim, poxa, então eu, sei lá, eu sou menos do que tal pessoa porque eu não tenho, ou porque eu não quero ter, ou porque eu tô em dúvida, ou porque eu tô pensando aí. Porque tem isso também, né? Tem muitas pessoas que não... Muitas mulheres que não sonharam em ter filhos e tudo mais, mas também não é aquela coisa assim fechada no sentido de não quero ter. Tem gente que não quero ter filhos e ponto. Natural, direito de qualquer mulher, qualquer pessoa, na verdade, homem ou mulher. E aí você faz por onde, né? Espero, homens, que façam por onde. Porque não querer ter filho não é simplesmente abandonar, né? Exato. É você se cuidar para não ter, realmente. Não ter. Nossa, olha só como é que acaba sendo pesado para as mulheres numa hora dessa, né? Porque a gente tá falando aí dela gerar. E aí quando ela acaba tendo, sem ter a vontade de, muitas vezes pode ser a pressão do parceiro, né? E aí é a questão de daqui a pouco abandona, porque quer para ficar bonito na roda, porque tem muito disso ainda, né? É o machismo estrutural. Se você ainda não tem filho, porque o homem tá negando fogo na relação, não é bom de mira. Alguns homens escutam isso. Não é bom de mira, não tá nadando bem. Isso.
E aí acontece da gravidez ser pressionada. Sim, Mas aí é para através ficar dos homens bonito também. para os A amigos. masculinidade tóxica. Olha só, como é que tudo... Exatamente, uma coisa puxa a outra. Porque aí é legal para os amigos. O ego masculino vai fazendo com que o homem tenha que provar para os amigos que ele é homem sim, que ele é macho sim, e é pai, e fez um menino, que ainda tem isso. Tem de repassar aí. Sim, porque se for menina, melhor ainda. Foi muito melhor na mira. E aí, É um quando mini a ele, mulher né? não queria, é um mini ele. Olha isso. Aí a gente E já vê a olha, reprodução. e a quantidade de ego e de projeção também. Que você já tá Muita fazendo naquela coisa. criança antes dela nascer. Muita coisa. E se aquela mulher não queria a gravidez naquele momento, ela já começa a ter um processo ali psicológico danoso, porque como é que é se ela não estava querendo, se ela não estava esperando, se não era o momento dela? Aí ela já vai ter que se dedicar àquele tempo todo da gestação, mas o pós, né? E ela não pode abandonar, porque quando uma mãe erra num minutinho, né? Relapsa numa coisa, claro, sem agredir a criança, gente. Eu não tô falando de uma mãe que deixa o filho lá na beira da sacada pro filho cair. Tô falando de alguns erros, falhas de mãe, que a gente conversou isso em outros episódios. Ser humano. De humano. E aí, mas ela já é julgada imediatamente. E 100 mil vezes mais do que um homem, né? E é isso que você está falando, de ter também a maturidade, né? Quando você entende. Bom, eu quero ser, tô pronta para isso. E aí pode ser, né, que algumas coisas assim não aconteçam, porque você já estava refletindo mais, amadurecendo essa ideia. É mesmo estudando. Isso, essa questão de mulheres acabar tendo filhos mais tarde hoje em dia, muito é por conta da estabilidade financeira, né? A mulher se sentir estável financeiramente, porque não uma querer criança depender desse parceiro. Exato, aí a gente tem, né? Vamos falar em outros episódios mais sobre isso. Essas questões de diversas maternidades, e aí a gente tem cada vez mais mães solo que querem ser mães solo, mas também temos aquelas que são forçadas a serem mães solo. São abandonadas. Então, assim, tem muita coisa em torno do ser mãe, não é simplesmente estou aqui gestando e tal... É maravilhoso. A mulher deve se sentir até constrangida, né? Até meio... Como é que eu posso dizer? Envergonhada em uma roda de amigas, acabar comentando. Não, mas eu nunca quis ter filho, né? Eu tenho algumas amigas assim. E aí, eu já percebi o quanto é forte isso por elas me falarem... Tá, não são muitas, né? Mas as mulheres que eu tive contato, né, na minha vida pessoal, elas ficaram surpresas pelo meu jeito de falar sobre tudo bem elas não quererem ter filho. Porque não é normal, né, uma mulher não querer ter filho, né? Infelizmente. Não é normal. Então o que elas mais escutavam era julgamento, uma opinião de tipo, não, mas você ainda vai querer. É porque você não achou a pessoa certa. Que ainda vem. Isso. E aí eu lembro de ter falado, nossa, mas o que tem? Né? Você não quer, tudo bem. Se sentir realizada de outras formas é você se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é tudo mesmo. Porque aí quando você entende que, né, ser mãe não é igual a você se sentir realizada para o resto da sua vida, você começa a se dar, né, a se permitir ter outras oportunidades, viver outras experiências, porque é o que Bia falou, ser mãe muda a sua vida para sempre, né?
E a maternidade, ela é uma experiência por completo que é essa coisa, vai mudar a vida da mulher, né? E é uma experiência que muitas mulheres desejam, sonham, e é uma experiência que muitas mulheres não desejam e não sonham. Assim como, sei lá, às vezes tem pessoas, mulheres que desejam viajar pelo mundo com a mochila nas costas e sair por aí. E aí, assim, também são experiências diferentes. Tem gente que deseja se aprimorar o máximo possível na sua profissão, e isso também é uma experiência, porque você vai se dedicar muito da sua vida a essa parte. Você vai fazer cursos, concursos, você vai estudar, você vai, enfim, você dedica muito tempo da sua vida a isso. Então, são experiências diferentes. E aí essa questão do autoconhecimento, né, que a Camille estava falando, que é extremamente importante. O que você quer, né? E assim, uma coisa também, a gente não pode, jamais estou falando aqui que uma coisa cancela a outra. Você pode querer ser mãe, querer viajar e querer se aprimorar mais no campo profissional. Só que é óbvio que a pessoa vai precisar entender em quais momentos, quais serão as prioridades. No momento agora, minha prioridade é ser mãe. Então, você deixa aquela prioridade ali, não quer dizer que as outras coisas não vão acontecer. Elas podem estar um pouquinho ali de pano de fundo, mas isso não cancela outros sonhos. Em outros momentos você pensa assim, vou viajar, não sei, quero curtir a vida, quero conhecer culturas e lugares diferentes, e isso não impede de você fazer isso com uma criança, né? Na verdade, até é muito legal. Eu lembro até que tinha um programa, que agora eu não vou lembrar o nome, mas era um programa no Multishow, que era um pai, uma mãe, uma criança, e eles viviam meio que como nômades, viajando por aí, pelo mundo. E essa criança, ela foi criada no mundo. Ela né? Eu não acompanho, não vi mais, mas ela é do mundo. Ela foi criada viajando. E, quer dizer, então eles não se privaram dessa vontade, desse desejo de viajar pelo mundo, e também não se privaram do desejo de serem pais, e no caso dessa mulher, de ser mãe. Então, assim, uma coisa não anula a outra, né? A gente só precisa saber organizar aí, cada um do seu jeito, e ponto. Mas uma questão também que eu queria muito voltar, que a gente conversou aqui, é sobre a questão dos homens, né, do abandono, da masculinidade tóxica e tudo mais. Infelizmente, é muito comum isso acontecer. O homem querer ter filho para mostrar que tem filho, né? Mas, para além disso, também existem, que a gente, talvez é uma coisa que a gente precisa muito falar sobre aqui, é a questão de, inclusive, haver a manipulação desse homem, desse dito parceiro, para aquela mulher ter um filho, né? Engravidar, no caso. Nossa, existe a questão do... Já aconteceu, tem relatos por aí, né? De homens que escondem o anticoncepcional, ou, enfim, jogam fora, ou trocam as pílulas, ou então aquele ato que a gente conhece hoje como... Eu não tenho certeza se eu vou falar certo, gente, mas stealthing, que é o ato de furar a camisinha sem contar,
para a pessoa que está fazendo isso. E isso, na verdade, hoje em dia já é tido como um tipo de abuso Violência. Também. Isso, abuso sexual. Então, violência sexual. Exato. Isso se enquadra, tá? Isso porque a gente não tá nem falando de... Desculpa te interromper, mas é porque pensei agora estupro marital, né? Sim, com certeza. Forçar a mulher a ter o ato sexual sem ela querer, né? O que no caso é estupro, não é sexo, né? Mas como tá no casamento, tem muita gente que fala que não, né? Não é estupro, mas é. E também tem mais uma coisa que acontece, que às vezes o marido e a mulher, né? Eles têm ali um acordo de que o que eles estão fazendo ali, vamos supor, a mulher está tomando remédio anticoncepcional e na hora do sexo eles fazem a prática do coito interrompido, que a gente sabe que não é muito eficaz, não é tão eficaz, mas é o que eles usam, né? Quer dizer, é o remédio que a mulher está tomando, mas a prática do coito interrompido. E acontece, eu já ouvi histórias também, de que, sei lá, quando o homem tá afim, quando ele simplesmente fala assim, então vamos lá ter filho, e ele simplesmente não fala nada pra mulher, quer dizer, eles têm aquele acordo de que vai haver o coito interrompido todas as vezes que eles tiverem ato sexual, e ele começa a não fazer mais isso e pega a mulher de surpresa. E essa mulher pode engravidar, e muitas vezes a mulher ela não queria engravidar, ela não queria ter filho, mas depois que ela se descobre grávida, ela também não quer se desfazer dessa gravidez. Então, assim, são situações extremamente complicadas, né? É um absurdo isso. Nossa. E todas elas ligadas aí ao fato do homem querer mostrar que tem filho, querer mostrar que manda no casamento, ali na história da família, e para mostrar ali pros amigos, pra roda de amigos, que ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Enfim, isso tudo aí são muitas questões. Exatamente. Sem contar que tem a questão da baixa autoestima, né, da mulher. Se vê numa situação dessa, se tá numa relação sendo cobrada para ser mãe, ela pode se sentir mal por isso, né? Não tô conseguindo, porque aí eu tô pensando no psicológico dessa mulher, né? Como que ela se sente? Ainda não engravidei, eu tô com dificuldade, o problema tá só em mim, né? E esse parceiro, não, vamos junto, vamos fazer os exames, vamos nos médicos, vamos descobrir. A gente também não precisa correr para ter filho, a gente tá correndo para competir com quem? Com os parentes, com os amigos. Ter essa parceria é essencial para a saúde mental dessa mulher, porque acontece delas acharem que a responsabilidade é total delas, né? Sim. Não é visto assim, será que de repente o parceiro... Aqui eu tô falando de relacionamento heteronormativo, gente, porque é a maioria, né? É o que a gente acaba sabendo mais. Sim. Eu, pelo menos, como psicóloga, tenho muito mais contato com esse tipo de caso em relações heteronormativas. Sim. E aí não é pensado assim, será que esse marido não precisa fazer um exame? Será que esse parceiro não precisa se cuidar mais? Ver se tem alguma coisa? Porque é o corpo, né? É a biologia. Sim. E é metade, né? Essas duas pessoas querem ter filho. Se elas realmente querem, vamos fazer os exames, vamos fazer tudo direitinho, né? Ver se está tudo bem. Porque não é só da mulher. Você não foi ao ginecologista?
Você não fez exame tal, mas você não tá bem. Gente, a gente conhece histórias de mulheres que sofrem violência, todos os tipos de violência, que o cara ainda fala, você tá podre por dentro, você não é mulher, você não presta pra nada, porque nem pra me dar um filho. Você estava falando, e eu estava lembrando de Bom Dia Verônica, né? O quanto que a personagem... Era Janete? O nome dela era Janete? O quanto que ela sofria por não conseguir dar um filho para o marido dela, né? Sim. Mas ali ninguém pensou sobre as condições em que a Janete estava vivendo, como segurar um filho, né? Como que ela vai ter uma gravidez saudável, Excelente vivendo o que ela pergunta. vivia. Nossa. E ainda tem isso, né? Que infelizmente muitas mulheres passam, que essa sequência de engravidar, vamos colocar aqui num cenário onde a mulher e a pessoa com quem ela está queiram ter filhos, né? E aí ela vive uma sequência de engravidar e sofrer um aborto natural, e aí depois de um tempo engravidar novamente, né? Porque está tentando, e de novo ter aborto natural. São diversas questões que podem trazer isso, são questões ambientais, são questões biológicas também, questões emocionais, tudo, muita coisa pode estar mexendo com aquilo. E aí realmente acaba mexendo demais com o psicológico daquela mulher, de que ela não consegue, entre aspas, né, segurar um filho, segurar uma criança. E aí vem uma culpa enorme e uma sensação, essa sensação de que não sou mulher o suficiente, não sou mulher o bastante, não sou mulher, como se não tivesse Exato. completa. Não sou mulher. Como se para ser completa realmente precisasse disso. É lógico, a gente não tira aqui de forma alguma o sofrimento que essas mulheres passam por quererem, né, ser mães, tentarem, e por vezes, né, perderem essas crianças, muitas vezes mais de uma vez. É um sofrimento muito, muito, muito grande. E são lutos que a mulher passa, independente da fase que a gravidez esteja, assim, independente, porque o sonho já começa ali, né, no positivo. Então, são vários lutos, são lutos que a mulher passa, e é claro que é doído, é doloroso, dói muito, mas você não é menos mulher por isso. Você não é menos mulher que isso, por isso. Você é uma pessoa que está passando por momentos muito difíceis. Você é uma pessoa que precisa de ajuda para passar por isso, muito provavelmente. Ajuda profissional. Porque, e precisa de uma rede de apoio, né? Como a Camille estava falando, é muito importante, realmente, o que a gente acaba vendo mais são em casais heteronormativos, né? Mas também pode, óbvio, existir em casais homoafetivos. Mas precisa dessa rede de apoio, precisa que o parceiro ou a parceira esteja lá, porque sofre também, claro, mas que esteja ali e falando que não é culpa sua, a gente tá junto, e que tenham pessoas ali que apoiem aquela pessoa e não fiquem falando realmente como se elas estivessem com algum problema, como se faltasse alguma coisa, como se tivesse algo muito errado.
Sim. Porque já é uma situação muito ruim, muito difícil, muito dolorosa, e elas não precisam desses dedos apontados e dessas cobranças externas e desses julgamentos. De Exatamente. forma... Você falando em rede de apoio, eu chego a pensar em profissionais qualificados para acolher essas mulheres, porque a gente sabe que, como eu falei, está entranhado na sociedade. Então é muito comum uma mulher numa situação dessa acabar encontrando profissionais que vão ter esse discurso de imposição tanto quanto outras pessoas, né? E eu escutei de algumas mulheres como psicóloga, porque no processo de psicoterapia a gente sabe que não existe julgamento. Então ali elas se sentem à vontade para falar sobre isso. Mas fora esse espaço, aonde mais essa mulher pode falar sobre isso abertamente? Quais profissionais estão se formando hoje, buscando desconstruir um pouco essa ideia? Eu falo principalmente da área da saúde, né, como psicólogos, psiquiatras, né, ginecologistas, obstetras, porque do mesmo jeito que essa mulher pode ouvir de uma pessoa aleatória na fila do banco, ela pode numa consulta médica ouvir isso também, né, e se sentir... E aí é importante a gente trazer essa questão, muito importante, Camille, porque todo julgamento, né, da sociedade, das pessoas, tudo tem seu peso, né? Existe o julgamento ali da colega de trabalho que comenta alguma coisa, enfim. E existe o julgamento de pessoas dentro da família, que aí já começa a pesar mais... E a gente sabe que, querendo ou não, muitas pessoas acabam tendo uma responsabilidade muito grande na sua profissão, né? Nas suas falas, no que elas reproduzem. Então, assim, profissionais da saúde, médicos e médicas precisam ter muita sensibilidade na hora de falar, porque se uma mulher escuta algo parecido com isso de um médico, de uma médica, isso tem um peso muito grande, porque assim, na nossa cultura, na nossa sociedade, existe uma ideia muito grande de que isso existe até mesmo com relação aos psicólogos, e eu falo sobre isso, e uma das coisas que eu mais tento trabalhar com os pacientes, essa coisa de tirar do altar, que não existe. Óbvio que existe uma questão profissional, que é uma relação entre psicólogo e paciente, mas não existe altar. Eu estudei e eu tô ali como psicóloga, claro, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser valorizada, assim como os médicos e médicas, claro, mas a gente não pode colocar essas pessoas em altares como se tudo que elas falassem fossem 100% certo, e enfim. Porque muitas vezes eles trazem também, porque talvez, eu não sei como é que é a formação de médicos e no curso de medicina, enfim, então eu não posso estar falando dessa forma, com certeza, mas talvez seja uma coisa que eles não estudem tanto, não se apeguem tanto nessa questão do ser humano, mas sim da cura, da solução, do remédio, do tratamento, não se apeguem tanto à questão da subjetividade, né? Porque biologicamente eles sabem, mulheres podem engravidar e 9 meses de gestação, e aí se for uma gestação assim vai ter que cuidar assim, se for uma gestação assada vai ter que cuidar assado, e aí
a parte genética, biológica, tá todo mundo sabendo, né? Mas quando a gente fala de todas as mulheres querem isso, a gente está generalizando. E aí, quando os profissionais entendem isso, eu, Camille, sozinha, sem ser psicóloga, eu poderia pensar que todas as mulheres deveriam ser mães? Poderia, como muitas pessoas acham isso. Aí a psicologia entra na minha vida. Eu devo continuar pensando que todas as mulheres que chegam ao meu consultório têm esse sonho? Não. Não. Porque a gente, como psicóloga, a gente aprende primeiro, a diversidade, multiplicidade, e a respeitar essas diferenças. E a não colocar ali os nossos valores pessoais, né? Então, se na nossa cabeça a gente pensa que é necessário que todas as mulheres sejam mães, que as mulheres nascem para ser mães, que é aquela coisa lá de trás, arcaica, mas que a gente ainda carrega muito, de que mulher é reprodutora. Mas, infelizmente, muitas pessoas, e nós, mulheres, a gente acaba vivenciando muito isso, ouvindo muito isso de diversas formas, e a gente cresce com isso na nossa cabeça, martelando de diversas formas. Então, a gente poderia ter isso como pessoa, a gente não tem, eu e a Camille, a gente não tem como pessoas, mas a gente poderia ter, mas como psicólogas a gente teria que deixar isso da porta para fora. Quando a gente entra, Exato, vamos supor, num consultório, né, falando da psicologia clínica, é deixar aquilo ali da porta para fora. Se vier uma mulher que chega pra gente e fala, eu não quero ser mãe, a gente precisaria, se a gente pensasse dessa forma, deixar esse pensamento depois da porta. E aí vir e questionando aquela pessoa, o que isso quer dizer para você, o que isso acarreta para você, como que você se sente sobre isso, como que você lida com isso, o que a gente pode fazer para a gente lidar de formas mais saudáveis com relação a isso. Enfim, são muitas questões aí. E lembrar que se ela está numa relação, né, um relacionamento onde a outra pessoa tem esse desejo de ser pai ou mãe, entender um pouco mais sobre o que esse relacionamento significa para ela, porque tem algumas pessoas que acreditam também que quando um casal vai fazer terapia é para viver felizes para sempre, né? E não significa isso. Muitas das vezes pode sim haver uma separação, cada um vai seguir o seu caminho de uma forma saudável, sem brigas e tudo mais. Mas para aquela mulher também não se sentir obrigada a engravidar, porque o parceiro quer ser pai. Cada um ali tem seu sonho, né? Duas pessoas se juntaram para seguir juntas em um sonho. Mas pode ser que ao longo da vida esses sonhos acabem mudando, né? O que eu sonho hoje, de repente, daqui a 5 anos eu posso não sonhar mais, ou já mudei esse sonho já aumentou, quero outras coisas. E aí não dá para colocar filho no meio desse sonho. Mas aí a pessoa que eu tô, ela ainda quer essa criança. Sim. E aí a gente tem que falar sobre responsabilidade afetiva, porque a outra pessoa não é obrigada. Isso, diálogo, né? A outra pessoa não é obrigada nem a ser mãe e nem o outro a deixar de querer ter um filho, né? Exato. Não, e é muito importante isso que você está falando, porque tanto da questão da terapia de casal, se eu não me engano, eu acho que a gente já comentou sobre isso aqui, né? Desse mito de que quem vai fazer terapia de casal
vai para sair felizes para sempre. Sim. Sendo que essa não é a gente não é terapeuta de casal, mas é óbvio que a gente tem uma pequena noção, né? Sim. Então, assim, o que a gente sabe que a terapia de casal, ela não tem objetivo único, né? E simples de ajudar aquele casal a permanecer juntos e felizes. Não. A ideia da terapia de casal é a solução de problemas, né? E da forma mais saudável possível. E talvez a melhor solução, a mais saudável, isso não quer dizer que não vai ser dolorido, né? Doloroso, que essas pessoas não vão sofrer e tudo mais. Isso tudo pode ser vivenciado durante essa terapia. Justamente por isso que tá ali, né? Mas pode ser que a separação seja o melhor para os dois, para as duas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas que vão para uma terapia de casal saem separadas. Isso não quer dizer que, então a terapia não deu certo. Não, pode ter dado muito certo. Porque talvez aquela fosse a melhor solução para aquelas duas pessoas. E talvez se elas não fizessem uma terapia de casal, elas não tivessem diálogos importantes, diálogos saudáveis, elas talvez não saíssem daquela relação, talvez elas ficassem presas daquilo ali e sofrendo. Isso. Então a gente precisa, né, abrir um pouco a mente com relação a isso. Porque até a terapia pode ajudar nessa desconstrução, né? De que Exato. Já foi tempo desse negócio de que tem que suportar tudo e tem que continuar casado para sempre. Quando a gente está falando de um relacionamento saudável, onde existe diálogo, onde a manutenção acontece, onde o casal ainda tem coisas que gostam um do outro, tá tudo bem, ok, fica aí 30, 40, 50 anos, é muito bonito. Agora, não é bonito a gente ficar romantizando uma relação que já está desgastada em transformar aquilo ali num felizes para sempre, que ninguém ali vai ficar feliz. Né? Exato. E aí, ou entender a subjetividade de cada um. Ou que uma das partes acaba tendo tudo o que quer e a outra acaba se anulando completamente. Nem um pouco saudável, gente. Então, assim, a gente precisa realmente desconstruir essa ideia de que o amor romântico, né, falando dessa questão única, assim, é uma coisa que precisa ser para sempre. O para sempre pode acabar, né? É eterno enquanto dure. E isso não quer dizer de maneira nenhuma que aquele amor, que aquela relação foi de alguma forma, sei lá, desvalidada, anulada, porque acabou. Não. Pode ter sido uma relação extremamente bonita, uma coisa que as duas pessoas vão levar para sempre, para a vida. Talvez tem gente que sai até mesmo com uma amizade. E aí, falando sobre essa questão de filhos, às vezes até tem filhos, então são pessoas que precisam conviver no final das contas. Por conta dessas crianças, mas que convivem bem, que gostam, né, um do outro, que mantêm um carinho, que torcem um pelo outro. E, gente, isso acontece. Parece muito utópico, mas isso pode acontecer, principalmente se a gente cuidar das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Se a gente tiver a maturidade de manter o nosso autoconhecimento sempre, o tempo todo, porque é isso que a Camille falou. A gente pode ter um sonho agora, a gente pode ter um objetivo agora, e daqui a, 5 anos, esse objetivo mudar. Então, a gente precisa ter sempre esse autoconhecimento e entender que, mudei. A gente tem todo o direito de mudar e a outra pessoa tem todo o direito de permanecer com aquele outro sonho. Então, não é culpa de ninguém. É apenas uma questão de,
chegar e conversar. Olha, o meu sonho, ele vai continuar comigo ou ele é algo que eu posso realmente transformar, mudar pra gente continuar junto, porque é isso que eu realmente quero, ou não. Ou meu sonho é meu sonho, eu preciso continuar, eu tenho então que encontrar talvez uma pessoa que tenha esse mesmo sonho e tá tudo bem. Não tem certo ou errado nesse sentido. Então, assim, parece talvez uma utopia porque as pessoas talvez elas não investam tanto nisso, principalmente quando tá à beira de um término. Sim. Elas não querem muito investir em conversas, enfim, para terminar bem. Mas isso é tão positivo, é tão é porque fácil. Essa conversa não é fácil, acho que também, né? Já foi muito deturpada, né? As pessoas brincam hoje em dia, né? Que é ter uma DR como se fosse chato, né? Exato. Então pula a parte do diálogo, né? Nossa, ser sério. Discutir relacionamento. Quando a gente fala sobre isso, não é uma discussão, quebra-pau, casos de família. É conversar sobre como está o relacionamento. Porque quando você está falando de respeitar o outro, está falando de se respeitar também. Sim. Aí você presta atenção sobre aonde já está passando dos limites para você. E aí vai conversar com aquela pessoa. Então, se você chega num ponto onde você entende o que é maternidade compulsória, você é mulher, você trabalha isso, você descobre que não é seu sonho, você quer outras coisas para você, mas a pessoa que está com você tem um sonho de ter um filho, essa conversa precisa existir. Porque aquela pessoa, ela não pode deixar de viver o sonho dela porque você descobriu que ser mãe não é o seu sonho. Exato. E nem você aí todo mundo... Desculpa até, Camila, mas é porque nem você, mulher, porque muitas vezes, por conta da maternidade compulsória, por conta dessas questões machistas, patriarcais, intrínsecas, estruturadas, talvez você, mulher, pense, eu tô errada nisso, né? Eu sei que existe, eu já ouvi falar de maternidade compulsória, eu já ouvi falar sobre isso, mas, poxa, eu tô aqui com essa pessoa, então agora a gente tá começando a falar sobre ter filhos, sobre, né, criar, educar crianças e tudo mais, passar por isso juntos. E aí quando você começa a pensar naquilo, você fala, pô, acho que eu realmente não queria, mas já que eu tô nessa relação, já que essa pessoa quer tanto, já que, né, muitas mulheres que estão em relações aqui, talvez que me rodeiam, já estão grávidas ou já têm filhos, talvez eu tenha que ter também. Então, assim, você também que está nessa relação precisa amadurecer esse autoconhecimento de chegar e falar assim, não, pensei aqui e não, eu realmente não quero, né? Para botar um filho nesse mundo, como eu estava falando lá no início, eu preciso ter responsabilidade. E eu não quero colocar uma criança no mundo se eu não tenho vontade. Então essa conversa é necessária. E essa conversa também, ela pode acontecer, a gente nunca pode também deixar de falar sobre isso, porque muitas vezes o casamento, um namoro, noivado, casamento é uma coisa tão sonhada e, enfim, vivida por muitas pessoas também, que às vezes não é só aquele casal, que essa conversa às vezes não é muito, não, na verdade não é tida, né? Não é uma conversa, é uma coisa que se deixa assim, é subentendido, né? Se você casa, você vai ter filho. Mas assim, será? Então, aí também já lidar com a expectativa do outro, né? Dos outros, da família, que fica cobrando. Exatamente.
Mas é uma coisa também a se pensar, gente, já pra gente tentar ter essa desconstrução antes mesmo de você, sei lá, casar, né? Eu tô falando casar, mas assim, não tô falando casar no religioso ou no cartório, enfim, casar como você quiser casar, como você pensa em casamento, né? Como cada um pensa que é um casamento. E é isso, você pode mudar de ideia ao longo dos anos. Você pode hoje não ter a mínima. Eu conheço gente que nunca sonhou, nunca quis, falava não, de maneira nenhuma, não quero, não vou ter filho. Mulher. E aí aconteceu de conhecer uma pessoa, namorar, casar, né, ficar um tempo casado, engravidar e ficar super feliz. Quer dizer, você muda de ideia, você pode mudar de ideia, tanto para um lado quanto para o outro. Existe isso, mas é isso que a gente está falando. Sempre com diálogo, sempre com respeito. Isso. Entre essas duas pessoas envolvidas ali. Nunca passar... É importante. Nunca passar dos limites de cada um. Se o seu maior sonho na vida é ter filhos e a outra pessoa muda de ideia, você não pode culpar aquela pessoa, né? Se lá atrás ela falou que queria, mas hoje ela diz que não quer. Porque ela tem direito de mudar de ideia. Essa pessoa tem direito de mudar de ideia. Você pode, óbvio, ficar triste, ficar chateado, ficar decepcionado, assim, com a situação, ficar frustrado, enfim, claro, a gente sente, sentimentos vão ocorrer. Agora, culpar essa pessoa por mudar de ideia, a gente muda de ideia o tempo todo, gente, o tempo todo. Se a gente muda de ideia, assim, às vezes sobre o nosso cabelo, um dia a gente quer pintar de louro, outro dia a gente quer pintar de rosa, porque a gente não pode mudar de ideia sobre uma coisa tão, tão séria? Claro que pode, a gente muda. A gente está mudando o tempo todo. E tem aquela frase que eu tanto amo e que eu tento, pelo menos eu tento, eu acho que eu sou uma metamorfose ambulante. Então, assim, partindo desse princípio, a gente está sempre mudando de ideia, né? Sim. E pode ser que essa seja uma delas, que mude em algum momento. Tanto no sentido de, antes você nunca quis, e você tinha certeza absoluta, e você batia o pé, e você falava, e tá tudo certo, né? Não tem nada de errado. E em algum momento você vai lá e muda. Né? O que a gente está colocando aqui é que existe, sim, mulheres que não têm vontade. Pode mudar de ideia, pode continuar com a mesma ideia. Então, a gente só precisa trazer desconstrução, porque se a gente só tiver essa opção de que todas precisam e querem ser mães, a gente não sai do lugar. E assim, uma coisa que a gente precisa banir da face da terra é essa construção social de que as mulheres têm instinto materno. Gente, não. Outra coisa que está entranhado, Bia, já é um outro podcast. Nossa, sim. É outro podcast. É um outro podcast, mas eu só vou falar isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar para banir isso da face da terra. Porque mesmo mulheres que querem ser mães e que continuam querendo ser mães e que são mães, gente, esse negócio de que você nasce com instinto materno, isso não existe. Isso é falso, é mito. Não existe, é lenda, é curupira. Não, por favor. Porque mas eu acredito que isso também faz com que as mulheres achem, né? Que, não, porque eu tenho que ser mãe, porque o instinto materno já está aqui em mim, eu nasci com ele. E é daí que vem muita culpa, e muita culpa e muita
E mexe muito com a autoestima no sentido de ter alguma coisa de errado comigo, que eu não tô sentindo esse instinto materno. Às vezes, é uma mulher que muitas vezes gosta de sei lá, tem uma irmã, ou uma prima, ou uma amiga, e adora ser tia, sabe? Tia dos bebês, das crianças, gosta de brincar, gosta de uma algazarra, mas não consegue se ver como mãe, porque é óbvio que são papéis completamente diferentes. Uma coisa é você tá ali com aquelas crianças brincando, passar às vezes 1 dia, 2 dias com aquelas crianças, até cuidar mesmo, assim, ficar sozinha, tirar, tipo, sei lá, dar um vale night aí pros papais, pras mamães, e isso ser super legal pra pessoa. A pessoa se sentir, putz, que maneiro, meu dia com as crianças, mas isso não quer dizer que você quer ser mãe, que você vai ser mãe, que você tem instinto materno. É totalmente diferente, são coisas completamente diferentes. E nem aquela pessoa que é a mãe, ela também não nasceu com instinto materno. Isso não existe. Até porque a gente falou aqui já no outro episódio sobre mães que realmente, né, acabam tendo filhos e não têm um comportamento saudável como mãe. A gente tem casos aí, né, absurdos com relação a abandono, maus tratos, né? Então, se isso não toda é prova. mãe tiver, exato, se isso não é jamais prova, faria isso. Não sei mais o que pode ser. Exatamente. Então a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça para essas coisas, porque é muito antigo, tá muito aí. E essa regra social de que, se você, a Bia falou muito bem, se você gosta de criança, né, é a tia que cuida, você tem vários afilhados, todas as suas amigas chamam você para ser madrinha. A regra social é que ali você tá mostrando a mãe que você vai ser. Né? Só você que gosta não. tanto. Você gosta tanto dos seus afilhados, dos seus sobrinhos, cadê o seu? Né? É totalmente e não diferente. é pra ser assim. Mas... Do mesmo jeito, gente, porque assim, é relacionamento, né? São relacionamentos. Do mesmo jeito que você tem relacionamentos de amizade, relacionamentos de parentesco com irmãos ou primos, relacionamentos amorosos, relacionamentos com os seus pais, são todos, é tudo diferente, é a mesma coisa, não tem como você comparar o relacionamento que você tem, até mesmo dentro da amizade, o relacionamento que você tem com uma amizade e com a outra, são 2 relacionamentos diferentes. Daí você já vê. Então não tem como você comparar o relacionamento que você tem com, sei lá, sobrinhos, afilhados, ou até mesmo os filhos dos seus amigos e dos seus primos, primas, sei lá, pessoas que estão por perto. Não tem comparação, não é a mesma coisa. Uma coisa é você estar ali com aquela criançada, às vezes é até algumas crianças que você não conhece. Eu mesma adoro criança. Isso não quer dizer necessariamente, a gente ainda vai falar um pouco sobre as nossas posições com relação a isso, então não vou entrar nesse caso. Sim. Não. Eu só quero dizer que isso não quer dizer necessariamente que eu quero ter filho, que eu vou ter filho, que eu nasci para ter filho. Não. Então a gente precisa separar isso daí. Uma coisa é eu amar meu afilhado, sei lá, vamos supor. Outra coisa é eu querer ser mãe. São 2 coisas completamente diferentes. Eu acho que é uma conclusão aí que a gente tem, né? A necessidade de desconstruir isso, nós como mulheres, e desconstruir também como profissional. Então fica aí, né? Quem conhece algum profissional que já tem esse trabalho, que já trabalha isso, né? Com as clientes, pacientes, em qualquer lugar, que busca desconstruir essa visão também
indica pra gente lá no Naves, manda na DM. Eu conheço uma ginecologista que trabalha assim, eu conheço uma psicóloga que trabalha assim, tal. Porque a gente precisa saber onde estão esses profissionais, né? Para sentir que essa rede de apoio está crescendo, que isso é algo que a gente está vendo que está mudando. Porque aí a gente quer saber mais, conversar com essas pessoas, aumentar aí essa rede. Isso. Então vai ser muito legal a gente ficar sabendo de outras pessoas, porque até então eu conheço pouquíssimas. Eu acho que de psicóloga que fala sobre isso só tem eu e Bia aqui. Porque que a gente eu saiba. nunca conversei. Tá, eu até penso aqui, algumas amigas psis que já conversaram com a gente e tal, provavelmente deve ter essa postura, mas a gente nunca conversou abertamente sobre. Então, vocês mandarem pra gente aí, vai ser legal pra gente sempre estar lá indicando, fazendo podcast também, nunca se sabe. Com certeza. Então, fica aí a dica, e acho que é um papo que dá muito mais outros, porque eu acho que falar um pouco sobre essa vergonha que a mulher sente de achar que não é normal, acho que a gente pode aprofundar mais isso em outro momento. E quem sabe relatos, né? A gente falou que está aceitando relatos agora nos podcasts. Hoje não tivemos, mas vocês que escutaram esse episódio, se tiver algum relato sobre o que já aconteceu com você, o que você já ouviu, como você se sente, manda pra gente. Pode ser de forma anônima ou não, mas manda pra gente que a gente vai adorar compartilhar aqui, tá bom? Sobre qualquer uma dessas coisas que a gente falou hoje, ou qualquer coisa que tenha, seja semelhante ao que a gente comentou aqui, vai ser sempre muito bem-vinda. E mesmo que não seja um relato que você tenha vontade que seja exposto, mesmo que anônimo, pode vir falar com a gente, conversar com a gente, que a gente está aqui para ouvir, para ler, para conversar. É só você falar, olha, queria vir ouvir o podcast, queria conversar com vocês, porque muitas vezes são pessoas que não encontram apoio, né, por perto. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar esse apoio na gente. Então, mesmo que vocês não queiram que sejam relatos que a gente vai trazer aqui para o podcast, podem vir conversar com a gente, podem colocar ali a verdade de vocês, porque a gente vai ouvir, no caso ler. Talvez ouvir também, né? Já que tem áudio ali no Instagram, na DM. E a gente vai conversar, a gente vai se apoiar, a gente tá junta e vamos tentar desconstruir aí essa questão da maternidade compulsória, porque isso daí é uma coisa que só é negativa para todos os envolvidos, assim, tanto para essas mulheres quanto para essas crianças que talvez nasçam e não eram desejadas. Então, imagina isso, né? Imagina tem carregar isso futura. Pois isso aí. Então, vamos pensar nesse jeito aí, né? Dessa forma de que é natural você não querer ter filhos, porque muitos homens dizem que não querem ter filhos, e isso tá tudo bem. Ninguém fala, nossa, cara, que estranho, você não quer ser pai? É verdade. Então, assim, por que a mulher tem que querer? Vamos só parar para questionar as coisas, assim. Então, é isso, né? A questão da vergonha, da culpa. Vamos tentar dar uma trabalhada aí com relação a isso, porque não é saudável, não é legal. E a gente queria trazer aí para vocês essas reflexões que a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham refletido também. Mais um papo necessário e semana que vem tem mais um. Com certeza. Espera aí pela gente, que a gente volta. Beijos. Tchau.